Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos dando início nessa noite à nossa live. Nós chamamos de Sala de Bate-Papo. Nessa noite nós vamos conversar, se Deus quiser, com o bispo anglicano José Moreno. E nós vamos falar nessa noite, meus queridos, sobre religião. Um assunto bastante interessante. O título é A Religião Não é um Fim em Si Mesma. Vamos entender sobre isso nessa noite, conversando com o bispo José Moreno, o bispo da Igreja Anglicana, um homem de Deus, uma bênção de Deus. Vamos esperar ele manifestar aqui. Já quero dar boa noite ao missionário. Opa! Bispo Moreno, boa noite. Boa noite, bispo. Estou falando com os irmãos aqui, estou só aguardando o bispo Moreno manifestar. Eu estou vendo o nome aqui, J.A. Moreno. Eu falei, não, esse é o próprio, Esse aqui é ele. Como é que está, bispo? Graças a Deus, tudo bem, reverendo. E você? Tudo bem. O senhor está no interior de São Paulo, pastor, bispo? Não entendi. O senhor está no interior de São Paulo? Eu estou perto de Campinas, numa cidade chamada Indaiatuba. Ah, Indaiatuba. Uhum. Isso. Muito bom. Cidade desenvolvida. Essa região aí é muito rica. Muito rica, muito Essa região aí é muito rica. É isso mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou aqui a 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de Viracopos. Ah, Viracopos. Aham, ok. Queria que o senhor se apresentasse para os irmãos que já chegaram nessa live. Os irmãos às vezes não conhecem o senhor, né? Não tem familiaridade igual a gente tem. Mas, se o senhor pudesse apresentar aos irmãos, temos alguns irmãos assistindo já. Meu nome é Moreno, José Moreno, eu sou bispo da Igreja Anglicana das Américas, que tem sede lá nos Estados Unidos. Quem é de Minas, aí de Belo Horizonte, me conhece do tempo do programa Teologia em Debate. Primeiro Teologia em Debate, primeiro Em Debate, depois Teologia em Debate, que eu apresentava na Rede Super de televisão. Uhum. Então... É isso aí, meus irmãos. É um homem de Deus, uma bênção de Deus que está conosco nessa noite. Bispo, então vamos dar início, vamos começar fazendo uma oração. E aí eu peço para o senhor fazer essa oração e nós já vamos entrar direto no assunto aqui, porque o assunto é muito interessante. Nós temos muitas coisas para esclarecer aqui para os irmãos. Nós vamos falar nessa noite, meus irmãos, que a religião não é um fim em si mesma. E vamos esclarecer isso para os irmãos no decorrer do programa. Vamos orar. Bispo, por favor, faça essa oração, por favor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta rica oportunidade que temos de estar na tua presença, através dessa transmissão agora, junto com as pessoas que estão nos acompanhando, que a tua graça venha sobre nós de maneira especial, iluminando a nossa mente, para que possamos falar, ouvir, entender a tua mensagem ao nosso coração, que haja edificação sobre cada um de nós, tanto nós dois que estamos falando, como aqueles que estarão nos assistindo. Que a tua bênção seja sobre o reverendo Cícero também, que ele utilize, ó Deus, as palavras de maneira agradáveis a ti. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bispo, talvez não seja tão de muito entendimento para os irmãos que estão nos acompanhando nesta live. Mas algo que os irmãos precisam entender, né, é que o homem é um ser religioso. O homem é um ser religioso. E por ele ser religioso, ele vai sempre exercitar esse impulso que há nele de uma busca por algo transcendente. Isso é algo que está intrínseco no homem. Então, esse homem, por ele ser religioso, ele vai estar sempre buscando alcançar algo que para a vida dele é, naquele momento ali, o que vai suprir uma necessidade, mas uma necessidade que está ligada a um vazio espiritual, mas que muitas pessoas não sabem que é isso. Muitas pessoas não sabem que é isso. Por a pessoa ser um ser religioso e ela não saber disso, ela vive a sua vida se apegando a coisas,
para preencher um vazio que há nela, que na verdade é o impulso religioso dela, buscando Deus, tentando encontrar com esse ser transcendente para preencher esse vazio, esse vácuo que existe dentro do seu ser. Então, muitos dos irmãos, muitas pessoas que às vezes estão nos acompanhando não sabem disso. Você, meu irmão, que está me acompanhando, você é um ser religioso. Se você não fosse evangélico, se você não fosse católico, se você não fosse de uma outra religião, de outra vertente religioso, pode ter certeza que você ia se apegar a alguma coisa pelo princípio da religião. Não só ligado à materialidade, não só ligado ao homem como consumidor, como aquele que precisa se apegar aos bens, mas também ligado muito mais à questão religiosa. Então, bispo, essa questão do homem ser um ser religioso é uma incógnita para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, elas estão vivendo problemas na vida, dificuldades na sua caminhada, na sua existência, até em se descobrir por não saber que ela é um ser religioso. E nós, como igreja, que precisávamos levar para essa pessoa vamos dizer assim, a direção para ela entender que há nela um princípio religioso que está produzindo nela esses impulsos, muitas vezes nós negligenciamos isso. Então, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, que o senhor esclarecesse para os irmãos, né? Até que ponto o ser humano, como ser religioso, ele é dominado por esse impulso religioso? E até que ponto a importância da igreja, né? Qual a importância da igreja para fazer com que esse homem descubra que ele é um ser religioso e ele precisa entender isso na sua vida? Bom, em primeiro lugar, é bom esclarecer que o homem é um ser religioso por criação, né? Ele tem como origem Deus. O homem nasceu de Deus, foi criado por Deus e, portanto, ele automaticamente é dotado de uma vida espiritual que se expressa, digamos assim, através de uma religião. Que falamos religião no sentido de culto, de busca de Deus, né? de ligação com a divindade. Então, o ser humano naturalmente tem uma tendência a buscar um ser superior, uma divindade, ainda que ele não conheça o verdadeiro Deus e o Salvador que esse Deus mandou para nós. Então, quando eu falo isso, inclusive, de uma posição bastante privilegiada, porque até os 21 anos de idade eu era ateu. Então, eu negava tudo que fosse religioso, tudo que fosse espiritual, até que chegou o ponto que eu descobri, eu me converti, Jesus Cristo me encontrou numa determinada situação, se revelou a mim, me salvou, e aí eu passei a entender que mesmo quando eu era ateu, eu não era religioso, no sentido que talvez estejamos usando a palavra agora, mas eu era um sujeito supersticioso, que é como se fosse uma variante da religião. Uma variante. Porque não tem como você ser ateu, ou seja, não crer em Deus. Para negar a existência de alguma coisa, você tem que crer nessa alguma coisa. Algo que não existe, você não tem por que negar. Então eu descobri que, na verdade, Deus, ainda no meu tempo de ateísmo, se fazia presente na minha vida e eu negava aquele que inevitavelmente... E o senhor negava, é verdade. Exatamente. Bom, agora, o papel da religião. Todo ser humano, como você falou mesmo aí na sua locução inicial, tem um vazio dentro de si. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Porque quando Deus criou o homem, depois a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter criado, e Deus disse, eu não vou mais contender com o homem, porque ele também é carne. Ele estava dizendo, o homem é espírito e agora também é carne. Então, nós temos essas duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão material, a nossa natureza carnal. Então,
pelo fato de termos essa natureza espiritual, automaticamente nós temos um vazio espiritual. Porque para eu ter saúde física, então eu como alimentos adequados, eu faço exercício, eu respiro ar bom, enfim, eu tenho o sono, durmo a quantidade de sono necessária, e quando tem alguma alteração eu tomo alguma medicação e tal, e eu vou mantendo o meu corpo adequado para carregar a minha vida ao longo dos anos. O espírito, em geral, o homem negligencia, porque não conhecendo Deus e não se relacionando com Deus, ele passa a ficar anêmico espiritualmente. E aí ele passa a ter, assim como o corpo, quando não é bem nutrido, passa a ter necessidades e sintomas, espiritualmente também a pessoa começa a ter sintomas, são sintomas espirituais que denotam essa necessidade de encontrar Deus. E o complemento, então, da sua pergunta, que é o papel da igreja, o papel da igreja é fundamental, até por uma razão muito simples. Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sim, a igreja, verdade. E aí eu não estou falando de prédio, de parede, nada, eu estou falando o corpo de Cristo, as pessoas que creem em Deus, né, que compõem esse corpo, são uma instituição de Cristo, fundamental, que ele edifica. Portanto, ela é mais do que necessária e muito importante quando alguém se agrega a essa igreja, essa pessoa então começa um desenvolvimento espiritual e Deus começa a iluminar a sua mente. Ok. E, meus irmãos, nós estamos conversando nessa noite com o bispo anglicano José Moreno, direto de Indaiatuba, São Paulo. Nós estamos conversando sobre a religião não é um fim em si mesmo. O que nós estamos tentando mostrar para os irmãos? Que a religião ela não pode andar sozinha, ela tem uma razão, ela tem um porquê existir, ela tem uma finalidade. E até falando sobre isso, quero complementar que a finalidade da religião, para vocês que estão nos acompanhando na live, é levar a pessoa para Deus. Se a pessoa não tem Deus, se a pessoa não conhece Jesus, se ela não é iluminada por Deus, ela vai buscar Deus, não tem jeito. As pessoas são impulsionadas a buscar Deus, ela não tem escapatória. Por não encontrar Deus, as pessoas se apegam a outras coisas. Se ela não encontrar com Deus, ela vai ficar sempre buscando algo, porque aquilo que ela encontrou hoje, amanhã ela já perdeu a graça. Ela vai sempre preenchendo vazio com alguma coisa. Agora, nós precisamos também entender que a religião está ligada ao termo religare, não é, bispo? O termo religare, que é um termo até criado, né, por Santo Agostinho, né, o bispo de Hipona, criou o termo religare para demonstrar que o homem ele é religioso porque ele está sendo conduzido para Deus, ou seja, a criatura sendo conduzida para Deus. Então, nós precisamos mostrar, né, a partir desse tema, desse sentido de religare, que todo ser humano, ele está caminhando em direção ao seu Criador. Uns vão, no final de tudo, no juízo final, receber a recompensa para viver a eternidade com o Senhor, e os outros que não são de Deus vão receber o juízo eterno. Mas todos foram colocados na terra, criados por Deus, para serem impulsionados para Deus. Então, o termo religare, a questão da religião é muito importante. Agora, bispo, quando a religião perde o papel de religare? E quando a religião perde o papel de religare? Qual que é uma das... O que o senhor vê como problema? Quando a religião perde a questão do religare, ela deixa de apontar o homem para Deus, ou ela deixa de ser vertical e se torna horizontal? O que o senhor poderia nos Irmão, conduzir? Cortou muito o sinal e não consegui entender a sua pergunta, ficou cortado. A religião, ela tem como finalidade ligar o homem a Deus. Ela tem que conduzir o homem a Deus. Mas quando ela perde a sua finalidade? Quando o homem distorce a finalidade do religare? O que nós podemos esperar nesse contexto? Na verdade, existe uma distorção desde o princípio
do próprio conceito de religião. Porque se define religião, assim, a grosso modo, como sendo a busca de Deus, o homem tentando se ligar a Deus. Mas Aham. não é simplesmente uma busca de Deus, é o homem querer se ligar com Deus. Religare, em latim, significa ligar de novo. Ou seja, algo que já esteve ligado, desligou-se e agora então está se buscando restaurar essa ligação. Então, Aham. o que ocorre o sentido da religião é mostrar para o ser humano que ele esteve em Deus, em comunhão com Deus, em Adão, quando Adão foi criado reto, como diz a Escritura, né? Então, o ser humano esteve ligado com Deus e por causa do pecado, por causa da queda, né, da desobediência, da rebeldia contra Deus, o homem então se desligou de Deus. E agora ele tem inato um desejo, um impulso de se religar, de voltar a ter comunhão com Deus. Certo. Porque o homem só Uhum. se completa do ponto de vista essencial, não apenas quando ele tem um bom diploma universitário, quando ele tem um bom emprego, uma boa casa, uma vida boa, saúde, viagens e outras benesses meramente materiais ou intelectuais. Ele só se completa e se sente pleno quando ele então volta a essa comunhão, quando ele se religa com Deus. Então, enquanto o homem não percebe que ele já esteve em Deus e precisa voltar para ele, é que se cria essa distorção. E aí a religião acaba querendo, agora eu falo religião no sentido de instituições que procuram praticar algum tipo de rito, de regras de comportamento, uma questão muito mais ética do que qualquer outra coisa. Então, essas Uhum. religiões começam a criar padrões comportamentais, regras, preceitos de coisas que você pode fazer, que você não pode fazer, e essas religiões acabam substituindo a verdadeira comunhão com Deus com práticas que não necessariamente conduzem a Deus. Então a pessoa está praticando uma determinada religião, e essa religião, irmão, pode ser inclusive uma religião cristã, ela pode ser mesmo baseada na Bíblia, usando textos bíblicos, porém de forma distorcida e levando o homem a uma prática de autossuficiência, como se o homem por si só fosse capaz de encontrar Deus, como se ele não devesse estar na expectação de Deus vir ao seu encontro. Então nós temos um exemplo clássico lá na história da igreja, que está registrado no capítulo 17 de Atos, quando Paulo esteve em Atenas. Uhum. Ele começou a pregar a respeito de Jesus, da ressurreição, e como era um conceito novo para o pensamento filosófico dos gregos, ele foi convidado para ir ao Areópago, que era um local lá, uma espécie de um anfiteatro, em que eles discutiam as novidades e as filosofias e tal. E aí Paulo disse uma coisa interessante, ele falou, olha, eu andei pela cidade toda, visitei seus templos todos, e eu vi que vocês são bastante religiosos. E eu encontrei, inclusive, um altar dedicado ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês veneram sem conhecer é o que eu venho apresentar para vocês. E o interessante é a história desse altar. Porque 500 anos antes de Paulo chegar a Atenas, houve uma praga ali naquela cidade e muitas pessoas começaram a morrer e eles começaram a fazer sacrifícios aos deuses para agradar os deuses e a mortandade continuava. Até que agora não me lembro os detalhes, os nomes, uma profetisa, uma religiosa da cidade, disse que na ilha de Creta havia um oráculo que poderia dizer o que eles deveriam fazer para agradar os deuses. Aí mandaram chamar esse oráculo, se não me Uhum. falha a memória, o nome dele era Epimênides, se eu não estou enganado, era esse Aham. nome. E ele chegou então em Atenas e mandou separar ovelhas famintas, ovelhas que estivessem com fome, e colocou essas ovelhas para saírem no pasto.
e ele fez uma oração dizendo a esse Deus desconhecido que as ovelhas que agradassem a Deus, então que em vez de comer, que seria o natural, porque elas estavam com fome, que elas se deitassem na relva para descansar. Então algumas ovelhas comeram e outras se deitaram para descansar. E no local em que essas ovelhas se deitaram para descansar, elas foram sacrificadas e se erigiu ali um altar, e o título que se colocava nesses altares era Agnósticos Deus, ou seja, o Deus desconhecido. E no tempo de Paulo tinha sobrado um desses altares, que foi o que ele visitou. Tem até na internet, tem foto desse altar. E aí ele pregou a respeito desse Deus, dizendo que esse Deus é que é o Criador de todas as coisas. E ele disse uma frase que era usada pelos poetas gregos, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nele vivemos, nos movemos e existimos, é o reconhecimento da nossa absoluta dependência de Deus para exercer a nossa vida espiritual. Então, nenhum ritual, nenhuma liturgia, nada que o homem possa fazer vai substituir o encontro pessoal com esse Deus em quem nos movemos, em quem vivemos, nos movemos e existimos. Sensacional, Bispo. Bispo, eu vi um documentário há um tempo atrás com o Morgan Freeman no Discovery. Ele fazendo a busca religiosa, andando em várias partes do mundo, para que nesse documentário ele mostrasse que ele estava procurando Deus. O documentário era algo assim, procurando Deus, sabe? E aí, nesse documentário, ele ia em tribos indígenas, e lá ele encontrava o Deus daqueles índios. Ele ia em religiões ali no Oriente, e lá ele via como que aquelas pessoas adoravam os seus deuses. E rodou vários lugares do mundo, no México, nos Estados Unidos, sempre com a ideia de mostrar aonde Deus estava. Mas uma coisa que eu notei nesse documentário, Bispo, é que a forma que o Morgan Freeman usou para mostrar Deus é um Deus muito pluralista, né? Um Deus muito diversificado, que ele não apontou para o Deus da Bíblia. Na verdade, ele queria mostrar que existem vários deuses, né? E em cada cultura. E está por trás disso, na verdade, então, o princípio religare, né? O princípio religare é que está por trás de cada cultura ter um seu Deus específico, não é isso? Mas aí eu pergunto para o senhor, eu entro para o senhor essa questão. Aqui no século XIX, Ludovic Feuerbach, ele chegou a questionar a ideia da religião, e num dos seus questionamentos ele disse o seguinte, que a religião, na verdade, é uma ideia do homem, né? Na verdade, é o homem expressando a ele mesmo, né? A religião, e aí ele cria o Deus, né? Aí eu pergunto para o senhor, quando a religião perde o sentido, o que fazer? Por exemplo, quando a religião não faz mais sentido para as pessoas, né? Eu digo isso pensando em Nietzsche, pensando em Foucault, pensando em tantos homens aí que desligaram, né, Deus da ideia da religião. Né? Quando a religião perde o sentido, como é que as pessoas ficam? Né? O que se torna as pessoas diante de uma realidade dessa? Você citou Nietzsche, Foucault. Os existencialistas, de um modo geral, são pessoas pessimistas, pessoas negativas, pessoas depressivas. Muitos deles, inclusive, se suicidaram, morreram por suicídio, porque não encontram sentido na vida. Eu vivenciei isso na minha adolescência, até o finalzinho da minha adolescência, que eu me converti aos 21 anos, eu experimentei esse vazio existencial. Porque quando você não tem Deus, na verdade você não tem nada. Porque a primeira coisa que você preza, qualquer ser humano preza, é a sua vida, a sua existência. E quando então você pensa na morte, ao não crer
em um Deus pessoal, ou às vezes até mesmo a pessoa, ele não chega a ser um ateu, um existencialista no sentido aí, filosófico do termo, mas ele é um agnóstico. Ele até acha que Deus existe, mas não tem certeza se existe, não sabe se ele se revela, se ele se relaciona conosco e tal. Então, ele pensa que em algum momento a existência dele vai ter fim. E o fim da existência é uma coisa aterrorizadora. Eu vivenciei isso durante até os 21 anos de idade. Você pensar em deixar de existir é uma coisa aterrorizadora, é horrível esse tipo de sentimento. Então, a primeira coisa que acontece com uma pessoa, quando ela conhece o Deus verdadeiro, ela passa a ter a dimensão da vida eterna. Porque quando a gente estuda filosofia, um dos conceitos básicos da filosofia é que é melhor ser do que não ser. A não existência é uma coisa horrorosa, inclusive do ponto de vista filosófico, não só do ponto de vista religioso. Então é melhor ser do que não ser. Então quando você entra numa dimensão adequada de relacionamento com Deus, o seu ser percebe que tem existência em Deus. É justamente o que Paulo falou lá no Areópago. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, não apenas vivemos. Viver não é tanto quanto existir. Existir é mais do que viver. Então, Paulo falava da ressurreição, ou seja, de uma vida que continua depois da morte. Então, o Nietzsche, por exemplo, embora fosse filho de pastor, né, ele se desencantou com a religião, talvez até pelo fato de ser filho de pastor. Eu não conheço muito bem a história dele, mas... Pastor luterano. Pastor luterano, exatamente. Quem sabe o pai dele tenha assumido atitudes dentro de casa incompatíveis com o que ele pregava no púlpito. Eu não sei, eu não estou julgando, estou só supondo que eu não conheço a história dele. Mas eu estou baseado em histórias concretas que eu conheço, de pastores que sobem no púlpito, mas quando você conversa com o filho dele ou com a esposa dele, ele te diz assim, pastor, olha, lá em casa ele não é assim não. Eu gosto muito de estar com ele na igreja, porque aquele é maravilhoso, mas lá em casa é diferente. Então, uma pessoa como essa tem um mau exemplo dentro de casa e pode desenvolver até uma aversão contra esse relacionamento com Deus e aí deturpa completamente o seu senso religioso. Ok. Pastor, eu quero até usar mais dois filósofos aqui para fazer uma pergunta para o senhor. David Hume e Immanuel Kant fizeram a seguinte afirmação. Aliás, David Hume ele é o pai do ateísmo, né? O ateísmo ele é responsável pelo ateísmo. Mas ele afirmou, por exemplo, que é impossível a mente alcançar Deus ou ter algum relacionamento com Deus. Ele deixou o transcendente totalmente isolado. E Immanuel Kant também, né? Ele pega os princípios de transcendência, né? E isola da mente, da percepção, né? Da ideia da sensibilidade. Se eu isolo, por exemplo, a religião, o religar de Deus, sobra o que nós estamos falando aqui, que é a religião com o fim em si mesma. Nós temos, nesses dias, alguns, não só nesses dias, mas a história da Bíblia também mostra a religião com o fim em si mesma. Se acontecer isso, se houver isso, então a religião deixa de ser condutora para ser conduzida, não é isso? Nós temos, então, a religião conduzida nos nossos dias? Eu sei que tem, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. De uma religião conduzida, que deixou de ser condutora para ser conduzida, porque ela está desligada do transcendente. Essa suposta dificuldade ou impossibilidade de se conectar com a transcendência de Deus é um problema estudado numa disciplina chamada epistemologia, que trata da possibilidade de se conhecer Deus, é a teoria do conhecimento, né? Então, num certo sentido, realmente Deus é inacessível. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus habita em luz inacessível. Então, é óbvio que quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando sobre alguém desconhecido. Na verdade, nós não sabemos quem ou o que seja Deus.
Entretanto, nós temos, através de Jesus Cristo, a revelação. Em Hebreus, capítulo 1, diz que Jesus Cristo é a exata expressão do seu ser. Quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, você não me conhece ainda, quem me vê, vê o Pai. Como assim, mostra-nos o Pai? Então Jesus veio revelar o que pode ser conhecido de Deus. Deus não pode ser conhecido completamente, porque o infinito não cabe dentro do finito. Mas aquilo que cabe no finito, nós temos revelação através de Jesus Cristo. Quando a religião é uma finalidade em si mesma, então ela não é mais conduzida, mas ela é condutora, né? Ela manipula as pessoas e os fatos, é porque, na verdade, a liderança dessa religião, e até mesmo os participantes dessa religião, não conhecem o verdadeiro Deus, não tem essa revelação através de Jesus Cristo. Então tem um corpo de doutrinas, de preceitos, de normas, inclusive normas até elevadas do ponto de vista moral, nem sempre seguidos do ponto de vista ético, mas são elevados do ponto de vista moral, e acabam manipulando pessoas, e muitos desses líderes, inclusive, com interesse próprio, para se locupletarem financeiramente, terem poder, terem status social, status político, muitas vezes. Ok. Uma outra coisa também interessante, bispo, eu queria que o senhor nos respondesse, que é o exercício mental em relação à religião e o objeto. Ou um contexto. Exemplo, o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Havia lá milhares de deuses lá. Claro que eles tinham lá suas experiências com Deus, mas o resultado é que eles estavam em um contexto repleto de deuses, repleto de outros deuses lá. A religiosidade, ela se torna uma doença, uma enfermidade, quando a pessoa deixa de entender o que é o religário e ele começa a usar objetos para se ligar ao transcendente, ou pessoas, ou coisas, ou superstição. É isso que eu queria perguntar para o senhor. Isso é uma enfermidade? Isso é da natureza humana? Quando ele usa amuletos para que o religário ligue ao transcendente. Porque, por exemplo, o que nós vemos com algumas religiões aí, né? A Igreja Católica, por exemplo, tem os santos. Né? Algumas igrejas evangélicas usam amuletos, né? Do judaísmo, para poder se aproximar de Deus. A gente vai no monte para consagrar coisas, para que isso o ligue a Deus, né? E que isso está ligado? É a religião sendo usada como fim em si mesmo? É um problema do ser humano por causa do seu pecado? É uma falta de entendimento do que é o religário? Como que o senhor nos conduziria nesse preceito? Eu acho que é um pouco de tudo isso aí. Porque o ser humano é um ser religioso, porque ele tem desculpa, ele tem os seus anseios espirituais, e, ao mesmo tempo, ele é um ser concreto, material. E, pelo fato de estar distanciado da espiritualidade, não cultivar adequadamente a espiritualidade, ele é muito concreto. Então, por exemplo, recém-saídos do Egito, quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele demorou 40 dias lá, o povo começou a ficar sem liderança, não sabia mesmo o que fazer. Disseram para Arão, faze-nos deuses, para que nós possamos adorar. Porque quanto a esse Moisés, não sabemos o que lhe sucedeu. E aí, aliás, tem uma expressão muito engraçada, né, para dizer, na verdade é uma expressão trágica, mas é uma expressão curiosa. Quando Moisés chegou e viu aquele bezerro de ouro lá, e ele falou assim, o que você fez, Arão? Ele falou, o pessoal me deu ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Ele falou assim, dessa maneira. Mas por que eles fizeram aquele bezerro para eles adorarem? E eles diziam, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Porque lá no Egito,
durante 430 anos que eles ficaram lá na escravidão, eles passaram o tempo todo sendo orientados a adorar o sol, a lua, a vaca, o boi, não sei mais o que, a cobra e tal, e tudo era representado materialmente. Tanto que depois no deserto, no outro episódio no deserto, para que o povo pudesse ser curado da picada das cobras, Deus mandou levantar uma cobra de bronze e quem olhava para a cobra ficava curada. Porque a simples palavra, eu declaro que você está curado em nome do Deus dos exércitos, não era suficiente. Eles precisavam ver alguma coisa. Então, há um sentido em que o homem precisa ver. E um outro sentido em que ele deveria se livrar de ter que ver alguma coisa. Que é quando ele ascende espiritualmente e começa a entrar em umas dimensões diferentes lá para cima, que não dependem mais da concretude, da materialidade. Isso, infelizmente, são poucos que alcançam. Não sei se são poucos, mas eu, pelo menos, conheço poucos que atingiram esse nível. Eu mesmo não sei se eu já atingi, não quero me colocar como superior a ninguém. Na verdade, eu sou estou em uma eterna busca, faz 47 anos que eu estou buscando ao Senhor e pretendo encontrá-lo a qualquer momento, então eu não quero me colocar como superior a ninguém. Mas a idolatria, essa superstição de objetos, então você precisa ter uma menorá, você precisa ter um chofar, você precisa ter uma cruz, uma estrela de Davi, precisa colocar a mezuzá lá na porta, ou então você precisa ter uma chavinha que abre não sei o quê, o lencinho não sei das quantas, ou mesmo uma estátua de São Miguel Arcanjo, de São Benedito, ou carregar um amuleto qualquer. Até uma vez eu brinquei com um sujeito que ele mostrou o pé de coelho e falou, tá aqui, isso aqui é que me dá sorte. Eu falei, rapaz, como te dá sorte? Não deu sorte nem para o coelho, como vai dar sorte para você. Né? Então, porque as pessoas vivem essa concretude religiosa que dificulta, então, um contato mais sublime com uma essência espiritual superior. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que as pessoas que procuram vão acabar encontrando, ainda que elas estejam em caminhos tortuosos por enquanto. Ok. Agora, uma outra coisa, pastor, o bispo. Né? Aliás, só avisar para os irmãos. Meus irmãos, nós estamos conversando nessa noite com o bispo anglicano José Moreno. Nós estamos conversando direto de São Paulo, da cidade de Indaiatuba. Nós estamos falando sobre a religião não é um fim em si mesma. Né? Aliás, o bispo, eu estou lembrando aqui de uma outra coisa. O esforço que o iluminismo teve no século XVIII para poder dar uma apagada na religião. Você vê que houve um esforço muito grande do pensamento na época para tentar apagar o poder da religião, o efeito que a religião tinha na sociedade na época. E me parece que dos grandes esforços dos filósofos ali, dos pensadores, era tentar ou retirar Deus da história, né, criando agnosticismo ou ateísmo, ou dificultando a capacidade do homem de chegar a Deus. Né? Nós vamos ver que isso caminhou durante a história. Né? Aí, eu queria ver com o senhor se há possibilidade, né, pegando desde o iluminismo ali e esse esforço, se há alguma possibilidade da mente ela ser desfocada da religião, do religare, e ela ficar só por conta da parte física. Se existem condições do homem, de alguma forma, não pensar mais em nada transcendente. Imagina um homem que não pensa em Deus, não pensa em religião, não pensa em igreja, não pensa em nada. A questão dele é dessa vida para essa vida. O senhor acha a possibilidade de alguém viver assim, de chegar a essa natureza? Olha, eu acho que não, porque o ser humano tem uma natureza espiritual, ele não tem como negar, ele pode negar intelectualmente, ele pode racionalizar o conceito de espiritualidade, transformar a espiritualidade em apenas um psicologismo, manifestações psicológicas do seu ser, e dizer que isso, então, é que é o importante. Mas, na verdade, o ser humano é espiritual por essência, por natureza, e não tem como ele negar isso. Eu estive na Rússia, por exemplo,
que viveu 70 anos, mais ou menos, 70 e poucos anos, debaixo do comunismo, de uma pregação maciça do ateísmo, da supressão da religião a todo custo. Então, eu encontrei na Rússia muitas pessoas incrédulas, ateias, mas elas são pessoas supersticiosas. Eu estive na Albânia, que também é um ex-país comunista, e eu encontrei muitas pessoas incrédulas. Inclusive, alguma vez, quando eu tentei pregar o evangelho, eu percebi uma resistência. Mas, ao mesmo tempo, eu vi pessoas extremamente supersticiosas. Eu estive em Cuba, que também é um país em que o regime comunista ainda vigora, e eu vi as igrejas sendo reprimidas, as pessoas serem maciçamente doutrinadas no ateísmo. E eu entrei na casa de pessoas e conversei com pessoas que são, de alguma maneira, religiosas, embora elas não possam, intelectualmente, racionalmente, melhor dizendo, elas dizem que Deus não existe, mas a gente percebe que tem alguma coisa lá. E quando você, por exemplo, eu tive uma experiência numa casa que eu falei de Jesus Cristo, eu percebi que a pessoa sentiu um toque, falei, posso orar por você? E a pessoa, um incrédulo, doutrinado pelo regime do Fidel Castro há 70 anos, contra a religião, e ela recebeu aquela oração assim num espírito muito piedoso, porque o espírito do homem não tem como ser suprimido. Ele pode ter a sua consciência cauterizada, ele pode racionalmente, intelectualmente racionalizar conceitos para negar a divindade, mas na sua essência mais profunda ele não tem como negar, porque você não pode negar a sua natureza. Você é o que você é. Então, o homem é espírito e matéria. Não tem como ele negar isso. Ele pode enfatizar a matéria, ele pode vivenciar mais a sua experiência na matéria, mas negar a espiritualidade não tem como. Ele pode negar racionalmente, mas quando você entra com a palavra certa, quando o Espírito Santo toca no ponto certo, a pessoa se abre e percebe que tem a espiritualidade. Eu creio que nessas minhas viagens missionárias, algumas pessoas ficaram salvas lá, embora eu não pude acompanhar, né? Obviamente, porque eu vim embora do Brasil, mas eu espero que Deus tenha feito uma obra lá. Amém. Amém, amém. Tem aí por trás disso, né, bispo, o que o senhor está falando, a questão da Imago Dei, né? Deus deixar a marca dele no homem, né? Então, o homem não perde essa imagem, de jeito nenhum. Não perde essa imagem. Ele pode até negar, ele pode deformar essa imagem, mas quando Deus passa um paninho assim, dá uma ajeitada, a imagem volta lá. Está lá, perene. Ok. Então, esse desejo de buscar a Deus, bispo, quer dizer, ele está latente. Ele está latente em todo homem. Mas tem uma verdade também que nós precisamos deixar bem claro para os irmãos que estão nos assistindo, né? É que somente alguns vão ter o privilégio de realmente encontrar esse Deus, não é, bispo? Bom, aí já entra uma questão já mais profunda doutrinária, porque a história que nós estamos vivendo hoje já foi determinada antes da criação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Então, nós estamos vivenciando aquilo que foi decretado na eternidade. Então, os que foram escolhidos por Deus, eleitos antes da fundação do mundo, de um jeito ou de outro eles vão chegar nessa revelação. Os outros vão permanecer no pecado e no seu distanciamento de Deus. Ok. Mas aí não nos compete, né? Nem discutir isso e questionar isso, e também não há como a gente saber quem é quem. Então o evangelho, a palavra de Deus tem que ser anunciado a todos. Ok. Agora, um país como o Brasil, bispo, a gente entende que a ideia de religare é uma ideia muito ampla, né? Muitas pessoas aqui no Brasil não vão entender o que é religare. É mais gente ligada ao cristianismo, né? Mas a gente vê, pelo país ser um país sincretista, a ideia de religare aqui não é uma ideia canalizada, mas é uma ideia pluralizada. E aí, muitas pessoas, às vezes, ao se deparar com um pastor pregando na televisão,
Dependendo da narrativa do pastor, ele vai dizer assim, não preciso sair da minha religião, não. Veja, o pastor falando a mesma coisa que é falado lá no candomblé, por exemplo. Um exemplo. Né? Então, nós temos no Brasil, bispo, uma dificuldade em se demonstrar o que realmente significa o religare. Eu ia perguntar isso para o senhor. Nós temos uma dificuldade de conduzir a pessoa ao que realmente é o religare, devido a tantas coisas que estão e vão sendo colocadas como amuletos na religião, não só na evangélica, mas católica, espírita e tal. Sempre se colocam coisas nessas religiões, e isso não é uma forma de dificultar mais ainda se entender o religare. O religare parece uma coisa muito difícil de entender no Brasil, não é? Nós somos um país multirreligioso, né? E, por um lado, graças a Deus por isso que a gente tem liberdade, então, como o outro tem liberdade de pregar a religião dele, nós também temos liberdade de pregar a nossa. Por outro lado, há um prejuízo, por isso mesmo que você falou, reverendo, porque há uma mistura, né, um sincretismo, uma miscelânea de coisas que acabam dificultando para a pessoa entender qual é a religião verdadeira. Mas, quanto a esse aspecto, eu tenho um testemunho pessoal para contar. Como eu era ateu, então, quando eu tive a minha experiência com Cristo, eu passei a frequentar, me parece que era, não me lembro, sábado ou domingo, eu frequentava uma igreja na qual eu me converti. E eu tinha um amigo espírita, um homem maravilhoso, já falecido também. Aliás, os dois, o pastor da igreja, que me ganhou para Cristo, e o meu amigo Irene também, os dois são falecidos. Mas os dois tinham um testemunho irretocável. O Ireno, que era espírita kardecista, era uma pessoa assim maravilhosa, um homem bondoso, generoso, honesto, trabalhador, tinha uma família maravilhosa, filhos, a esposa e tal, e o pastor também. E eu, então, comecei a frequentar a Federação Espírita de São Paulo, para quem conhece São Paulo, na Rua Maria Paula, ali na Bela Vista, e frequentava, na segunda-feira, me parece, ou na quarta, eu frequentava a Federação Espírita, e no sábado ou no domingo, não me lembro, eu ia na igreja. E durante alguns meses eu vivenciei a minha espiritualidade mista, um pouco numa igreja evangélica e um pouco no centro espírita, na Federação Espírita. E um dia eu fiquei confuso, porque eu comecei, ao ouvir as mensagens do pastor e as mensagens no Espiritismo, eu comecei a encontrar incompatibilidades. A pregação não era a mesma. Mas eu não tinha noção, eu era recém-chegado, meses que eu estava na religião, eu não tinha ideia e tal. E nesse meio tempo eu estava lendo a Bíblia. Comprei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia. E aí um dia eu fiquei em dúvida, eu falei, e agora? Eu vou ser espírita ou eu vou ser evangélico? Porque eu não sei o que fazer. E o pastor é gente boa demais, o meu amigo Ireno, idem. E agora, o que eu faço? E aí eu estava lendo a Bíblia e li aquele texto que fala do fruto, que a árvore se conhece pelo fruto. E quando eu li esse texto, Deus falou diretamente ao meu espírito, dizendo, preste atenção no Ireno e no Antônio, que era o pastor. Preste atenção no Ireno e no Antônio. Eles são frutos que vão demonstrar a que árvore eles pertencem. E aí eu tomei aquele susto, eu penso que foi a primeira vez que Deus falou comigo assim, né? Eu falei, aí tive aquela experiência e fiquei observando. Uns dias depois, sei lá, umas semanas depois, o Ireno me chamou e disse assim, Moreno, olha, eu tô com duas menininhas aí e nós vamos lá na Boate Trevas, lá na Avenida do Estado. Quem conhece São Paulo sabe o que eu estou falando. Avenida do Estado, chegando no Ipiranga, tinha lá, não sei nem se tem ainda, estou falando de 47 anos atrás, tinha uma boate chamada Trevas, olha o nome da boate. Ele falou, eu tô com essas duas menininhas aí, então queria te convidar para você ir comigo, né? Vamos os quatro. E eu, na hora, topei, claro, eu ainda era mundano, eu estava lendo a Bíblia, frequentando a igreja e tal, mas eu ainda era mundano. E fui para a Boate Trevas com aquelas duas meninas, inclusive, uma coincidência interessante, a que ficou comigo, eu não lembro o nome dela, mas ela tinha o mesmo sobrenome que eu, Moreno,
e eu dizia que então ela era minha prima e tal, e nós passamos a noite na boate, depois fomos para um motel, tivemos aquela noitada maravilhosa, e quando fomos embora, lá pelas 4h30, 5 horas da manhã, o Ireno estava tão bêbado, mas tão bêbado, que ele não aguentava parar em pé, e eu tive que dirigir o carro e levar ele embora para casa. E deixei as meninas, cada uma na casa delas, e depois fui para a casa do Ireno. Chegando lá, tive que explicar para a esposa dele que tinha havido um problema, que depois ele contava para ela o que tinha acontecido. Larguei aquele bêbado lá, peguei um táxi e fui embora. No dia seguinte, quando eu fui ler a minha Bíblia, aí Deus falou comigo pela segunda vez. Ele falou assim para mim: percebeu o fruto do Ireno? Agora se observa o Antônio para ver o que vai acontecer. E eu fiquei com esse pastor durante 7 anos. Olha. E eu nunca vi um testemunho. E eu era íntimo dele, eu me tornei íntimo. Eu ia na casa dele quase todo dia, ele me discipulou diretamente. Eu passava horas com ele, viajei com ele, conversava com ele o tempo todo. Nunca eu vi um mau testemunho. Ele morreu agora mais ou menos uns 4, 5 anos, na fé, pregando o evangelho. Ninguém tem o que dizer dele. Então, um modo de alguém encontrar o verdadeiro Deus, talvez não seja só através das suas elucubrações teológicas, filosóficas, através de conceitos, de perceber liturgias, mas observando os frutos que o Evangelho produz na vida das pessoas. Quando você olha um sujeito que é hipócrita, que é enganador, que ele é um estelionatário, que ele manipula as pessoas para ganhar dinheiro, que ele faz coisas que você percebe claramente que a Bíblia condena, não faz sentido você continuar seguindo esse tipo de pessoa. Mas existem homens de Deus que são verdadeiros frutos da árvore que é Jesus. E quando você encontra esses frutos, alimente-se deles e ligue-se a essa mesma árvore, porque aí a coisa vai dar certo. Isso é uma experiência que eu tive logo no começo. E aí, então, eu abandonei o espiritismo, me decidi pela igreja evangélica, me batizei e faz 47 anos, Deus seja louvado. Que legal. Feliz da vida e crendo cada vez mais no meu Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos conversando nessa noite com o bispo José Moreno, da Igreja Anglicana. Nós estamos direto de Indaiatuba, São Paulo. Nós estamos falando, nosso tema hoje é: a religião não é um fim em si mesma. Nós estamos vendo algo... chegando aí, reverendo. Exatamente, bispo. Eu queria, para que a gente finalizasse, já relembrando aos irmãos que estão nos assistindo, né, que a intenção da religião é nos conduzir a Deus. Deus deixou esse impulso no ser humano. Ele, de uma forma ou de outra, vai querer encontrar com Deus. Os de Deus, os eleitos, vão se encontrar de verdade. Os que não são eleitos vão se encontrar um dia, mas para o juízo final, para serem condenados. Um para a glória e um para ser julgados para a condenação final. Mas eu queria que o senhor também finalizasse, bispo, essa nossa conversa, nos mostrando quando, em que momento a religião se torna um fim em si mesmo. Esse irmão que está nos assistindo agora, mostra, através de algumas palavras do seu entendimento, quando que a religião é um fim em si mesma para essa pessoa ter cuidado. O grande problema do homem na verdade, são dois. Um é o egoísmo e o outro é o hedonismo. O egoísmo é quando eu quero só algo para mim mesmo. E o hedonismo é quando eu busco prazer pelo prazer. Eu quero ser feliz, não importa como. Então, quando você usa a religião para satisfazer o seu ego ou para obter simplesmente prazer na religião, então você está na religião errada, você está usando a religião de maneira errada. A religião deve ser buscada primeiro em Deus e depois na sua palavra registrada na Bíblia Sagrada, onde você encontra as orientações corretas para você então buscar essa religação com o Deus Todo-Poderoso que se revelou em Jesus Cristo e que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, como Pedro disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o único jeito de se encontrar com Deus é através de Jesus Cristo. Abrindo mão, então,
do seu egoísmo, do seu interesse próprio e também abrindo mão, eventualmente, de prazeres. Eu não tenho que buscar o prazer pelo prazer. Se a religião me der prazer, que bom. Se ela não me der prazer, que bom também. O importante é que Deus esteja satisfeito comigo. Ok. Há também alguma possibilidade, bispo, já finalizando o nosso encontro, a pessoa está na igreja e ela ainda está vivendo a religiosidade e não o verdadeiro religare. Há a possibilidade de muitas pessoas estar vivendo ainda a incógnita da religião, para onde eu vou? E ainda não tem encontrado com Deus por conta do não entendimento do religare. Olha, Verano, você como pastor sabe disso, assim como eu também. A gente encontra muitas pessoas na igreja que estão nessa condição. Elas estão na igreja, às vezes tem até o jeito típico de um cristão, daquela determinada igreja, mas de fato ela não tem vida espiritual. Ela ainda está por descobrir. E Deus queira que ela descubra. Ok. Bem, meus irmãos, nós estamos conversando nessa noite, né, tendo o prazer de conversar com o bispo José Moreno, bispo da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana do Senhor é lá dos Estados Unidos? A nossa sede é no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Do Alabama. Nós não temos nenhuma ligação com a Igreja Anglicana aqui do Brasil. Certo. A Igreja Anglicana do Brasil é uma instituição e nós somos outra, então eu não tenho vínculo nenhum com essa igreja brasileira. Eu sou ligado à igreja lá nos Estados Unidos. Ok. Aí o senhor está na cidade de São Paulo, cuidando de uma igreja aí em Indaiatuba. Indaiatuba, São Paulo, pertinho aqui de Campinas. Ok. É isso aí, meus irmãos. Nós tivemos o prazer de conversar nessa noite com o bispo José Moreno. Nós acreditamos que, de acordo com a nossa conversa, com o nosso bate-papo aqui, nós levamos algum entendimento, algum esclarecimento para os irmãos. A questão sobre a religião não ser um fim em si mesma é algo muito amplo. Nós poderíamos passar aqui um mês falando sobre isso aqui, né? Não é, bispo? De como que essa religião funciona, por exemplo, quando ela entra em tensão fé e ciência, né? Quando que a ciência elimina o religare, o cientista muitas vezes acredita que por ser cientista não tem religare mais nele, né? A religião deixou de ter um propósito, ter um sentido na vida dele, mas ele está muito enganado. Não é, bispo? O cientista, a pessoa que tem muita inteligência, esses físicos aí, esses homens aí muito inteligentes, muitas vezes acham que já encontraram a resposta para eliminar Deus da sua mentalidade, dos seus preceitos. Mas isso aí é um engano. Na verdade, eles estão vivendo o que nós chamamos, eles estão sendo coordenados pelo efeito do pecado, pelo efeito noético na mente, né? Na verdade, eles não vão encontrar Deus porque Deus não quer que eles sejam encontrados por eles. Não é isso, bispo? Mas um dos grandes cientistas da história da humanidade, chamado Albert Einstein, declarou simplesmente assim: eu encontrei Deus na matemática. Então, se o Einstein encontrou, qualquer cientista pode encontrar. Até eu, que era ateu, encontrei, então não há dificuldade, é só buscar, aquele que busca, encontra. Ok. Então, meus irmãos, nós estivemos nessa noite, pela graça de Deus, né, conversando com esse homem de Deus, o bispo José Moreno, e espero, bispo, temos outras oportunidades para conversarmos sobre outros assuntos. Também espero que Deus seja servido de nos usar. Amém. Amém. Então, meus irmãos, a todos uma boa noite. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa estar